Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou estar falando sobre os 5 pontos de João Calvino e os 5 pontos de Armínio. Esse é um tema que dá muito debate aí nas redes sociais, no meio dos teólogos. Eu quero estar mostrando aqui para vocês como que funciona cada um desses pontos. O título, desse vídeo é Uma vez salvo, para sempre salvo. Eu quero estar explicando um pouco aqui da onde surgiu esse termo e por que surgiu. Então, eu estou aqui não para defender nenhuma dessas duas linhas, eu quero simplesmente mostrar a vocês como que elas surgiram. Vou até revelar algumas coisas que tenho certeza que você não sabia e vai ficar até admirado, com essas informações. E eu quero então estar mostrando isso para vocês. Eu não trouxe aqui as bases bíblicas, mas eu vou deixar na descrição para que você possa depois pesquisar, porque senão o vídeo ele iria ficar muito grande, muito demorado e aí talvez ia te cansar. Então eu vou simplesmente mostrar aqui quais são os pontos, cada um deles, explicar rapidamente cada um deles para que você possa entender. E vamos lá então. Espero que você esteja conseguindo enxergar aqui. Eu sei que está um pouquinho pequeno, mas eu creio que você vai conseguir enxergar e vai entender. Bom, quem foi Armínio e quem foi Calvino? É importante nós entendermos que os dois foram teólogos da Reforma Protestante, e eu vou estar aqui mostrando alguns pontos para vocês. Mas olha só esses primeiros detalhes aqui. João Calvino, ele nasceu no ano de 1509 e morreu no ano 1564. Armínio, ele já foi nascer no ano 1560 e morreu no ano de 1609. Ou seja, quando Calvino falece, Armínio tinha apenas 4 anos de idade. Então, isso é importante, porque eu vou trazer alguns detalhes, principalmente para quem gosta de ficar aí brigando, por causa dessas doutrinas, mas eu vou falar um pouco mais à frente. Então, o que significa? O que são esses 5 pontos? Você precisa entender que isso aqui são pontos baseados na soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação. Então, aqui é uma sistematização de como que Deus trabalha e opera a salvação na vida humana. Então, vamos lá para que você possa entender e o vídeo não fique tão longo. Bom, na visão calvinista, isso é importante entender, na visão calvinista, o primeiro ponto para eles é a depravação total. Depravação total, está aqui. Esse primeiro ponto é o que vai fazer toda a diferença para os demais pontos, tanto aqui na visão calvinista, quanto aqui na visão arminiana. É o primeiro ponto que vai ser coerente com a sequência dos pontos. Então, o que na verdade define a sequência dos pontos é exatamente esse primeiro ponto. Então, na visão de João Calvino, todos os homens, todos, depois de Adão, por causa do pecado original, eles nascem totalmente depravados. Eles já nascem debaixo dessa influência pecaminosa por causa do pecado original em Adão. Ou seja, todos os homens estão em pecados e eles não podem por si mesmos, por si próprios, se salvarem. Então, para ilustrar, é como se todos os homens que existem na terra e já existiram, eles nascem, eles estão vendados e eles estão caminhando para um precipício. Ou seja, logo logo eles cairão nesse precipício e eles irão morrer. E não tem como esses homens se salvarem. Por quê? Porque eles estão contaminados com o pecado. Calvino e os seus seguidores, eles entendiam que isso significa não que o homem não tenha uma liberdade de escolher, mas a liberdade dele foi contaminada pelo pecado. Então toda vez que ele escolhe para o pecado. Então a liberdade dele está contaminada e sempre quando ele for escolher, ele vai escolher para o pecado. Por isso, todos estão caminhando sem darem conta que em breve eles vão morrer. Aí Deus, ele vem, através da sua soberania,
Porque a eleição de Calvino é baseada na soberania de Deus. E a eleição de Armínio é baseada na presciência de Deus. Mas eu não vou entrar nesse assunto, porque seria, um assunto para um outro vídeo para explicar. Mas então Deus, na sua soberania, Ele vem e remove a venda dos olhos de alguns homens. Ou seja, todos estão caminhando para a morte, e Deus, pela sua misericórdia e soberania, aquele que Ele quiser, Ele vai lá e tira as vendas dos olhos daquele homem, e então Ele se dá em si, se dá em conta do seu pecado, Ele reconhece o seu pecado, Ele vê que ele está à beira do precipício, e aí Ele retorna. Ele se arrepende dos seus pecados, então Ele passa para a vida, Ele se livra daquele precipício e daquela morte. Então, é essa a ideia, no primeiro ponto. Então, ou seja, o homem não tem a liberdade, porque o ponto de Armínio vai dizer sobre um livre-arbítrio, mas eu vou explicar isso mais à frente, porque aqui também existe um ponto que os arminianos não entendem, porque eles não estudam as obras de Armínio, e muitos dos calvinistas também não entendem, porque eles não estudam as obras de Armínio, então eles acusam de uma forma até um pouco desleal. Mas isso eu vou explicar mais à frente. Então o que acontece? Todos os homens, eles não têm a liberdade. A liberdade que eles têm está contaminada pelo pecado. Ou seja, eles sempre escolherão para o mal. Dentro disso, vamos para o segundo ponto. A eleição incondicional. Então Deus vai eleger para a salvação incondicionalmente. Não depende de condição humana. Incondicional significa isso. Que não depende daquilo que o homem vai fazer, porque não é ele que escolheu a Deus, não é ele que se arrependeu dos seus pecados porque ele quis, mas sim porque Deus escolheu ele, abrindo os olhos dele, que ele estava numa cegueira espiritual caminhando para a morte, e Deus escolheu ele para que então ele pudesse passar da morte para a vida. Por isso que a eleição ela é incondicional, depende da soberania de Deus, Deus escolhe soberanamente. Então, por isso que o segundo ponto é a eleição incondicional. Terceiro ponto é a expiação limitada. O que significa isso? Expiação está falando do sacrifício de Jesus na cruz pela humanidade. E, na visão calvinista, a expiação se torna limitada porque a cruz de Cristo foi apenas para os eleitos. Porque, na visão calvinista, Jesus não pode ter morrido na cruz e o seu sacrifício não tenha sido suficiente para salvar os homens. Mas como nós entendemos pela Bíblia que não serão todos que serão salvos, então para que esse ponto continue sendo coerente com os outros dois, a expiação precisa se tornar limitada. Em outras palavras, eles estão querendo dizer que Jesus morreu apenas para os eleitos. E quem são os eleitos? Aqueles que foram escolhidos por Deus, quando Deus abriu os olhos deles, para que eles então tivessem consciência dos seus pecados e se arrependessem dos seus pecados. Então, a expiação se torna apenas para os eleitos, aqueles que realmente Deus escolheu para a salvação. O quarto ponto é a graça irresistível. Por quê? Porque se ele foi eleito por Deus incondicionalmente, independente do que ele possa fazer, independente das suas obras, e a expiação ela é limitada e suficiente e perfeita, que aqui por quem Jesus morreu, de fato, Jesus morreu e aquilo será eficaz, suficiente e realmente vai resultar na salvação da pessoa, a graça se torna irresistível. Porque todos aqueles que foram eleitos, que estavam caminhando lá para aquele precipício, Deus abriu os olhos deles, eles caíram em si, voltaram, significa que Deus escolheu eles. E porque Deus escolheu eles, a graça de Deus se torna irresistível na vida deles. Não há como eles resistirem, porque Deus já abriu os olhos deles e agora, então, eles têm a consciência de quem eles eram e dos seus pecados. E por fim, termina com a perseverança dos santos. Aqui entra a questão de uma vez salvo, para sempre salvo. Por quê? Porque se você for olhar a linha de entendimento soterológico, ele está coerente. Só que a maioria das pessoas não entende que existem esses cinco pontos e apenas conhecem o jargão, o termo. E aí muitas das vezes acabam achando, porque eles participaram de um culto, aceitaram Jesus publicamente, ou porque eles fazem parte de uma congregação, eles são salvos.
E eles sendo salvos, então eles entendem que uma vez que eles estiveram dentro da igreja, ou que eles aceitaram Jesus, eles são salvos para sempre. E aí acabam tendo uma vida tanto distante daquilo que talvez era o desejo inicial e também aquilo que a gente vê na palavra de Deus. Mas a perseverança dos santos é por quê? Porque apenas aqueles que foram escolhidos por Deus, Jesus morreu por eles, eles não resistirão à graça, então por isso eles perseverarão até o final, porque a graça não será resistida por eles. Bom, esse aqui são os 5 pontos da visão calvinista. Agora vamos aqui para a visão arminiana. Armínio, ele já ia entender um pouco diferente, mas é algo importante aqui de nós entendermos. Armínio entendia que o pecado original de Adão também afetou o homem e depravou ele totalmente. Aqui acontece já alguns equívocos, algumas pessoas que acusam os arminianos de serem pelagianos. Pelágio, ele tinha uma visão anterior que, para ele, o pecado de Adão não afetou em nada o homem. Nada. Que não afetou e o homem tinha a liberdade de escolher por Deus. E depois vem o semi-pelagianismo, mas isso também é assunto para um outro vídeo. Armínio, ele entendia da mesma forma que Calvino entendia. O pecado de Adão afetou e depravou totalmente o homem. Mas qual é a diferença? A diferença é que para Armínio, ele entendia que a eleição de Deus não estava baseada naquela soberania, que escolhe alguns e rejeita outros. Mas ele entendia que havia uma graça preveniente da parte de Deus, que então o homem poderia escolher a Deus. Ou seja, não era por ele próprio, não era pela sua capacidade, mas era através dessa graça que Deus liberou a terra para que então o homem escolhesse a Deus. Até o termo livre-arbítrio se torna um pouco confuso, porque dá a ideia de que nós somos livres totalmente. E não, nós não somos livres totalmente. Nós não escolhemos, o nome que nós temos, a cor que nós nascemos. Então alguns defensores do armínio até não gostam muito desse termo. Inclusive, se você, ao estudar, você pode olhar alguma pequena diferença nos termos aqui do que eu escrevi, mas são as mesmas coisas. Então, ele entendia que o pecado afetou, mas que havia uma graça preveniente da parte de Deus, que através dessa graça, o homem poderia então, ele ir até Deus, buscar a Deus, mas baseado nessa graça. Ele precisa dessa graça. Vocês vão entender melhor aqui na sequência e vocês vão ver que a sequência se torna coerente a partir desse ponto. Então a eleição para Armínio e os seus seguidores, ela era condicional, diferente do calvinismo que era incondicional. Ela era condicional porque dependia exatamente do homem não resistir a essa graça e através dessa graça preveniente que Deus, através do sacrifício na cruz, deu à terra, ele então buscasse a Deus. Então ele se torna uma eleição condicional. O terceiro ponto, a expiação, o sacrifício de Jesus na cruz, ela foi uma expiação ilimitada. Em outras palavras, quer dizer que foi para todos. Jesus morreu para todos. Morreu por todos os homens. Mas todos serão salvos? Não. A Bíblia mostra que não. Que alguns serão salvos. Na visão calvinista, serão salvos apenas aqueles que foram eleitos. Na visão arminiana, são salvos aqueles que não se resistirão a essa graça preveniente da parte de Deus. Que é o quarto ponto, a graça é resistível, ou seja, o homem pode resistir à graça. O homem pode, não, eu não quero essa graça. Então, você deve pensar da seguinte forma, não é que o homem está no poder das coisas, não é que o homem está no controle da sua vida, mas é que existe essa graça de Deus, e essa graça, ela não acontece da noite para o dia, de uma fórmula mágica. Essa graça vai acontecendo progressivamente. Ou seja, o homem precisa ouvir o Evangelho, aí ele precisa buscar a Deus, ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa se santificar, ele precisa que essa graça vá transformando ele gradativamente. E não simplesmente, é porque eu creio assim e agora isso vai se tornar irresistível na minha vida. Porque muito daquilo que os arminianos acabam sendo acusados é exatamente de diminuírem a Deus
porque eles colocam como se o homem fosse capaz de salvar a si mesmo. E a visão de Armínio não era essa. A visão de Armínio era através dessa graça preveniente. Na hora que eu deixo de me entregar a essa graça de Deus, para que então eu consiga continuar e perseverar na minha caminhada cristã, eu vou estar rejeitando essa graça. E por rejeitar essa graça, que é a única que pode me salvar, eu acabo então perdendo a minha salvação. Bom, o último ponto aqui, que é o ponto mais confuso do arminianismo, e muitos não entendem, eu vou estar explicando melhor, é o ponto de cair da graça. Porque o que acontece? Entendia que se você resiste a essa graça que pode salvar, você pode perder a tua salvação, digamos assim. E a visão calvinista era, não, o santo ele vai perseverar até o final, porque ele foi eleito e não vai ter como ele cair da sua salvação. Só que aqui existe um detalhe muito importante, porque Armínio ele pensava da seguinte forma: tem o decair da graça, mas ele faz uma divisão de duas pessoas de crentes, duas pessoas cristãs aqui que estão dentro da igreja. Ele faz uma separação entre o crente e o eleito. Talvez agora você até se assustou, porque Armínio também falava de um eleito. Então o que acontece? Para Armínio também existe o termo uma vez salvo para sempre salvo. Por incrível que pareça, também existe. Por quê? Porque para ele tinha duas classes de pessoas dentro da igreja, ou tem duas classes, que é o eleito e o crente. O crente é aquele que está na presença de Deus e ele está firme na presença de Deus. Por quê? Porque ele está se entregando dia após dia, a graça de Deus está sobre ele, e ele se entrega, e ele ora, e ele depende de Deus. Mas esse rapaz aqui, o crente, ele pode em algum momento resistir a essa graça. Pode entrar como se fosse um sentimento de apostasia no seu coração. Pode ele começar a duvidar de muitas coisas, se afastar da presença de Deus, se envolver com esse mundo. E de repente, aquilo que era uma graça sobre a vida dele, que fazia com que ele perseverasse também, ele está resistindo a essa graça. Isso acontece muitas vezes quando a gente vai ficando mais velho na fé, vai amadurecendo e a gente acha que pode andar por nossas próprias pernas, que a gente não precisa tanto de Deus, não precisa da comunhão com os irmãos. E de repente, quando você vai ver, você está muito distante da vontade de Deus. Mas, mesmo assim, o perder a salvação, porque aquilo que muitos calvinistas acusam os arminianos é que de manhã ele está salvo, à tarde ele peca, ele está condenado ao inferno. Mas isso nunca foi a visão de Armínio. Para Armínio, aquele que realmente perde a sua salvação é aquele que deliberadamente, conscientemente, ele resiste a essa graça e ele passa a viver no pecado, conscientemente. Então não é um deslize que você possa cometer hoje, amanhã, algum erro seu que você perdeu a sua salvação. Não, está longe disso. Não era a visão de Armínio. É só você estudar as obras de Armínio que você vai entender. Mas o senso comum tem essa visão, por causa que o ponto diz decair da graça. E muitos arminianos, ou de igrejas com essas linhas arminianas, eles mesmos tinham esse sentimento dentro do coração. Porque às vezes eles erravam, sabe? Puxa, se Deus voltar agora, acontecer um arrebatamento, é capaz de eu ficar. E não era isso que Armínio pensava. Então, ele faz essa separação. E o eleito, para Armínio, é aquele que vai perseverar, igualmente aqui o calvinista diz, até o final. Ele vai perseverar, mas ele vai perseverar não porque Deus elegeu ele incondicionalmente, elegeu e não elegeu os outros, mas elegeu a ele, mas porque pela graça de Deus ele reconhece que ele precisa de Deus todos os dias, todas as manhãs ele acorda e ele agradece a Deus por estar vivo e que depende de Deus para vencer o pecado, para se santificar. E esse que vai perseverar através dessa graça, ele é o eleito. Na hora que acabar o mundo, ou ele for arrebatado, ou Jesus voltar, ele perseverou até o final, porque essa graça de Deus, ele nunca resistiu a ela, porque ela é resistível, mas ele não resistiu. Então, Armínio faz essa diferença que muitos não entendem. Agora, para a parte final já, eu quero deixar a minha opinião, a minha visão. Então, qual dessas duas aqui linhas de soteriologia estão corretas? Alguns pontos importantes que você precisa saber. Primeiro delas, não foi Calvino e não foi Armínio que escreveram ou que sistematizaram isso aqui. Talvez agora você está até chocado, mas não foi eles. Para você ter uma ideia,
esse primeiro ponto aqui de Armínio veio antes do calvinismo. Apesar de Calvino ter nascido muito antes de Armínio. Mas foi no ano 1610, um ano após a morte de Armínio, que os seus seguidores, seus discípulos, que eram os remonstrantes, eles então fizeram esses 5 pontos aqui. E aí os 5 pontos do calvinismo foram surgir só no ano de 1619, para você ter uma ideia. 9 anos depois, quando teve o Sínodo de Dort, aonde então os seguidores de Calvino, para combater esses 5 pontos de Armínio, eles então criam essa soteriologia com esses 5 pontos. Então nem foi Calvino que fez isso. Agora, tem muita gente na internet que fica se degladiando, brigando, dizendo que ele é calvinista, que ele odeia arminiano, que arminiano é herege, ou arminiano dizendo que calvinista é herege, quando na verdade esses dois homens aqui, eles nunca trataram desses assuntos da forma que o nosso mundo moderno hoje trata. Nunca. Armínio tinha 4 anos quando Calvino nasceu. Para você ter uma ideia, Armínio admirava muito Calvino. Admirava demais. Para ele, Calvino era um dos maiores teólogos que existia, né, na geração dele ali. Então, se eles fossem vivos hoje, eu tenho certeza que eles não estariam perdendo tempo com essas bobiças. Então, a minha opinião é que isso daqui não serve para nada, a não ser para nós termos um conhecimento teológico, para a gente ter um conhecimento que muitas vezes é vaidade humana. Isso aqui não serve para nada na nossa salvação. O que vai salvar a nossa vida é aquilo que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o que vai nos salvar. O que vai nos salvar e o que vai garantir a tua eleição é você viver uma vida santa, é você viver uma vida piedosa, é você amar a Deus, é você amar o próximo, é você praticar boas obras, é você ser uma pessoa humilde, uma pessoa com paciência, que demonstra os frutos de Deus. Isso que importa. Como que você vai ter a certeza, aqui na visão calvinista, que você é um eleito? Como? Eu te pergunto. Porque, como eu já falei, só o fato de você estar na igreja lá, isso não significa que você é salvo. Porque dentro de até mesmo igrejas históricas, igrejas que seguem essa linha calvinista, muita gente se desvia. Mas ele não era um escolhido. Na visão calvinista, Deus ele liberava uma graça provisória. E de repente essa graça era tirada para esses que acabam se desviando. E eu te pergunto, como que você então tem a convicção de que em algum momento Deus não pode tirar essa graça da sua vida? Então, pensa nisso. Agora, existem bases bíblicas para embasar isso daqui? Existe, tanto para uma linha quanto para outra. Existem bases que são quase que sem respostas. Existem. Por isso que no meu entendimento, essa sistematização da Bíblia muitas das vezes foi prejudicial do que benéfica para a teologia e para o cristianismo. Porque nós não vamos encontrar lá na igreja primitiva nada disso. Eles nem tinham as escrituras. E como eu falei, Calvino, ele era um grande homem de Deus. Armínio também era um grande homem de Deus, um grande teólogo. E, na verdade, nós aqui muitas vezes ficamos perdendo tempo com aquilo que eles talvez não estariam perdendo tempo. A soteriologia de Calvino, nas suas institutas, é uma pequena parte das suas institutas, dos seus assuntos. Ele falou muito mais de outras coisas, de outras doutrinas. Então, eu quero terminar dizendo esse vídeo para você que para de brigar, para de entrar em confrontos e começa a praticar os frutos de Deus. O amor, a longanimidade, a unidade como igreja. Nós precisamos entender que está muito acima do que esses 5 pontos. Não tem como nós aqui falarmos que será isso, exatamente isso, e a salvação é isso. Nós não podemos eleger pessoas ou dizer que as pessoas estão salvas, estão condenadas. Ninguém tem o direito de fazer isso. Só Deus. Nós precisamos dobrar nossos joelhos todos os dias, orarmos, se pecarmos, nos arrependermos. Nós precisamos do amor de Deus, da graça de Deus. Só Deus sabe quem será salvo. Só Deus. Não vai ser a teologia que vai nos dizer, não vai ser a doutrina sistemática que vai nos dizer. O que vai nos garantir a nossa salvação é Cristo Jesus. É nós amarmos a Ele. Então, queridos, que esse vídeo possa abençoar a tua vida, que você possa ter entendido. Eu vou deixar aqui nas descrições, ali, os textos que os calvinistas usam
para embasar, né, esses 5 pontos dos textos ali, talvez não todos, mas a maioria delas, ou os principais, que os arminianistas usam para embasar os seus 5 pontos e defenderem as suas visões. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.